Gente, depois de falar de Ecobir, o assunto aí é indigesto, só com uma barrigudinha da Ecobir para descer. Preço dos ingressos. Põe na tela aí, Andrezão, por gentileza. Bom, a gente vai mostrar exatamente porque ontem já começaram as reclamações. E aí, reclamação geral. Reclamação de torcida do Atlético, reclamação de torcida do Cruzeiro. Rodrigo Fuscal, o grande Fusca, está aqui. Ó, Fusca, o futebol é claro que não dá mais. São preços cheios, né? Tem aí os descontos para quem é sócio e tal, etc. Só que a gente sabe, e a gente reconhece que tudo está mais caro e o ingresso para se assistir um jogo, ele também sofre alterações. Ele também está mais caro. O futebol custa muito mais caro hoje do que custava há 5, há 10 anos. Só que eu queria ouvir sua opinião. Você acha que não está demais, não está caro demais, Fusca? Enche a tela de novo aí, Andrezão. Um abraço para você. Valeu demais, Everton, pelo convite. Um abraço para todo mundo que está assistindo a gente, para os companheiros. Eu acho que está caro, mas eu acho que é caro normalmente. Já acho o ingresso dos jogos do Cruzeiro, os jogos do Atlético na Arena, para mim já são caros naturalmente. Só que o fato de chegar numa final é muito normal que se aumente o ingresso também. Então, vamos falar dos preços dos ingressos? Não por causa desses dois jogos da final. Esses dois jogos da final estão caros, como sempre, mas vamos estudar e vamos falar sobre os preços que são praticados normalmente no dia a dia de jogos de Cruzeiro e Atlético, pensar o que tem sido feito ultimamente, de tirar o povão do estádio, como vem acontecendo nas arenas. Na Arena do Atlético, inclusive, é uma crítica que se faz muito fortemente. A do Cruzeiro ainda tem alguns ingressos um pouco... A Arena do Cruzeiro, Mineirão, né? Tem alguns ingressos ainda um pouco mais acessíveis, mas para esse jogo contra o Atlético, a decisão do Campeonato Mineiro, não tem mesmo. São preços cheios e é aquela coisa de oferta e demanda. O Mineirão vai estar lotado no último jogo. O Mineirão vai estar lotado no jogo do primeiro jogo, agora já no sábado. Na Arena. Então é aquela questão. É caro, mas tem oferta para se praticar esse preço. Tá, mas desculpa, boa tarde para todo mundo. Eu acho que a gente não pode normalizar essa questão e nem colocar na conta do torcedor aquela justificativa canalha. Eu acho uma justificativa canalha dos clubes quando pega e fala assim, ó, para se ter um time forte é necessário ter ingressos caros para pagar o time. Muita gente fala isso. Eu quero saber se o Cruzeiro e o Atlético se pronunciaram. Muita gente fala. Eles falam que futebol tá caro. Eles associam, isso os dois clubes, isso aí eu já ouvi de dirigentes dos dois clubes, o futebol está caro. Então eles associam o futebol ser caro com a questão do ingresso ser caro. Para mim, uma grande gestão deveria cuidar melhor dos seus patrocínios, de quem investe de verdade dentro dos clubes. Saber fechar negociações para estampar não só a sua camisa, mas como outras partes do clube, do CT, para pegar e fechar esse orçamento. Que aí, o HG já trouxe aqui uma pífia negociação do Atlético para estampar uma marca no peito, de uma camisa oficial do seu clube até o final da temporada. É pífio. A gente nem entrou em questão de falar de valores, porque é pífia. E aí, joga a responsabilidade em é preciso encher o estádio e ainda cobrar caro. Gente, você pode pegar, é uma matemática básica, você pegar o número de jogos que você tem ao longo da temporada, a quantidade de jogos, pegar o valor e saber se isso paga a folha de pagamento de clube. Não paga. Não é ingresso que faça pagar uma folha de pagamento altíssima, como tem o Atlético, como vai chegar ainda o Cruzeiro, não é das maiores, mas é uma folha alta que hoje o Cruzeiro tem. Então, é fato, não é ingresso que vai fazer os times ter times fortes. Essa é a minha opinião. Só para falar assim, correndo um grande risco aqui de ter uma opinião impopular, né? Uma coisa que não se discute para mim, Eltinho, preço de ingresso de estádio. Vamos falar aqui do nosso métier aqui, né? Em Belo Horizonte, é caro. É caro. Em relação ao nível de possibilidades de pagamento do povo, da média de salários, tal. Enfim, é caro. Agora, eu vejo como uma final, uma grande decisão, uma oportunidade para se faturar um pouco mais. Tem a demanda.
tem a oferta. E aí resolve-se aumentar um pouquinho. Ué, mas então você quer que empurra no torcedor a responsabilidade de faturar do clube. Aí você está falando pro clube. Mas quando você faz o orçamento no início do ano... Vai vender jogador, vai faturar com venda de jogador. Mas no seu orçamento... Vai faturar com um contrato de publicitário bem feito. Não. Aí é jogar muito pra galera. Qual que é o orçamento que se faz no início do ano? É venda de jogador, é patrocínio na camisa, é preço de ingresso. Então tá lá, tá lá. Uma das linhas do orçamento. Vocês são da elite dominante, irmão. Vocês são da elite dominante. Eu não tô falando. Vocês são da elite. Não. Aí que eu vou falar. Não nos investe trabalho. Não é barato. Mas morou 10 anos na Itália. E no norte da Itália, tá? No norte. Perto da Suíça. E você, irmão, quantos anos você morou na Inglaterra? 10 anos. Então vocês vivem com eles. A base de análise de vocês é o euro. É o euro. Eu não acredito que vocês vão concordar com o ingresso caro, tá ok. Já concordaram, Elton? Eu tô estupefato. Eu entendo absolutamente que uma final os ingressos sejam mais caros. É natural, isso acontece. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Olha lá, Elton, tá no Só que a base, Thiago, é cara. É isso. A base já é cara. Eu tô com o Fuscaldi nessa. Você chega para assistir qualquer final de um campeonato que nem tem um mandante, que nem são os clubes que decidem os preços dos ingressos, e elas são caras. Então é o seguinte, Por exemplo, uma final de Champions League vai te custar um absurdo. Você tá porcando uma final Champions de League. Peraí. Nós estamos falando de terceiro mundo aqui. Final de campeonato estadual. Estou falando de finais. De um campeonato que você disse que é uma porcaria. Eu também acho uma porcaria. Então por que tem que cobrar caro? O jogo vale mais que o próprio campeonato. Os jogos... Não, os clássicos. Então, esses dois jogos valem mais do que o próprio campeonato. É natural que o valor seja mais alto. Eu gostaria que o mundo fosse muito mais barato, HG, mas não é, essa é a realidade, infelizmente. Então vamos aceitar, lutar, tá tudo mas bem. não tem como lutar contra essa realidade mais. Tem sim. Essa é uma realidade. Tem sim. Precisam pagar os custos das arenas, precisa ser pago o custo da arena do Mineirão, precisa ser pago mas no lombo do torcedor que já paga sócio, irmão. É ele que frequenta, mas no lombo já paga sócio, irmão. Só um minuto. Para. Por que o Atlético voltou atrás nos ingressos da temporada toda? Porque teve uma repercussão junto a torcedores e também a mídia, e o Atlético pegou e repensou os preços. Mas é que eu acho que essas finais não são exorbitantes como eram. Aqui, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Deixa eu dizer uma coisa aqui, o valor... Esse ingresso vai ter desconto para sócios, é que nós vivemos numa bolha, e nós não podemos tirar como base a bolha que a gente vive. Eu, quando vou ao estádio, eu não pago ingresso, né? Eu frequento ali a ala dos jornalistas. De vez em quando pinta um convitinho, pra você ir num camarote, né? Então, então fica muito tranquilo pra eu chegar aqui. Você sabe com quem você não, tá falando? Eu tenho MCA e pago. Não, irmão, eu tenho MCA e pago pela MCA. É que eu não frequento estádio. Mas quando eu vou, por exemplo, o Lincoln, meu irmão, fala assim, ô HG, vem cá no camarote. Você vai lá no camarote, toma um negocinho, fica lá, faz uma resenha e tal. Grande Lincoln, um beijo pra você. Aliás, ele e o Marcos estão com um projeto espetacular que nós vamos desenhar ele daqui uns dias aqui no programa. Então é o seguinte, eu vivo nessa bolha. Aí eu falo assim, é isso mesmo, tá tudo certo. Põe aí no lombo, falar no lombo para não falar outra coisa, do torcedor e deixa ele pagar a conta. Aí você vai conversar com o torcedor, viu, El? Presta atenção aqui que eu tô falando. Eu prestei atenção na hora que você tava falando. Vai lá no Niterói, dá uma passeadinha no Niterói, pergunta lá pra turma que vem pro jogo, no especial, tá ligado? Especial, Viação da Aldegan. Vai lá, pega o especial. Niterói fazer o especial hoje com esse ingresso? Não vem ninguém, não é caro. Não vem não. Se o Valu, por exemplo, tem 6 filhos, vai pro estádio, leva os 6 meninos dele, quanto você acha que esse cara vai pagar? Tô brincando, você não tem 6 filhos, mas a vontade não falta, né, meu irmão? Só... a elite... Aqui, só as calopsitas. Eu tomara que você não se junte, não agregue sua persona a essas figuras aqui da elite dominante, porque disso você não é, eu Boa tenho tarde certeza. para você, Fuscaldi, Elton, Thiago, quem nos assiste. É assim, eu tenho condição de ir em estádio hoje pela mesma questão que você disse, né? Por trabalhar na imprensa, enfim. Mas eu acho muito importante, um ponto que o Fuscaldi apontou, que o ingresso ele é caro não somente agora. Nisso realmente eu estou de acordo com ele. Acho que o ingresso, de uma forma geral, ele é praticado num preço muito alto durante todo o tempo. E a gente fala de melhorias dos estádios, melhorias das arenas, só que a gente nunca fala de uma inclusão, por exemplo, de ingressos populares, 5%, 7%, 8% da capacidade de um jogo desses. Nunca. Não tem
nenhum clube aqui em Belo Horizonte que fale a respeito disso. Eu estou falando, eu sei que não é possível você vender para um jogo igual este Atlético e Cruzeiro na Arena MRV, ingressos a R$30. Todos, eu tenho plena... quando foi dito aqui também que o futebol é caro, é verdade, o futebol é caro. Agora, por favor, não venham me dizer essa balela que é o dinheiro do torcedor, o principal sustentador de qualquer clube no futebol brasileiro. Isso é uma balela, alguém pode acreditar o quanto quiser, só que isso não consegue ser vendido para mim de forma alguma. Se fosse a situação do Cruzeiro, por exemplo, o Cruzeiro em 2022, ano que ele disputou a Série B, ele conseguiu bater 70 mil sócios. Hoje, o Cruzeiro tem 44.257 sócios. Outra coisa, você torcedor atleticano, você torcedor cruzeirense, vocês estão felizes com aquilo que as respectivas instituições têm feito para o programa de sócios? Quer dizer, a boa vontade é somente no momento de se aumentar o ingresso. Ninguém quer discutir lugares populares, e eu estou falando mais uma vez, tá, gente? De 5% a 7% da capacidade total da carga de ingressos nesse tipo de jogos. Ninguém quer essa discussão. Ninguém quer. Só quer simplesmente falar a respeito. O futebol é caro, todo mundo está careca de saber. Tem um custo, todo mundo está careca de saber. Mas essa discussão é assim, ó, varre-se para debaixo do tapete e está tudo bem. Valu, com os descontos dos sócios, nos 2 jogos, o do Cruzeiro ali, ó, amarelo e laranja, tá a 150, é isso mesmo? Se minha vista não estiver ruim. Então, se aquele ali tá 150, amarelo e laranja, com os descontos ele cai para 35. Tiago, tem pessoas, tem pessoas, Tiago, que não tem condição. E o Intersul com o sócio, ele cai para algo próximo de 33, 34 reais. Ótimo, então, Thiago. Os dois caem. E tem pessoas que não têm condições de manterem um sócio de R$20, Thiago. Não interessa. Não, peraí. Quantos sócios o Cruzeiro tem hoje, Valor? 44.257. Quantos torcedores o Cruzeiro tem no estado? No Brasil? Cara. 8 milhões. Sei lá, 8, 9 milhões. Os 8, 9 milhões, eles não vão ao estádio, não tem como. Tá considerando... Eu sei que não, Thiago, mas você está Até considerando... Até de logística. Não. Mas, Everton, só para você entender, não tem como hoje você chegar lá e falar assim, olha, esse ingresso para não sócio, ele vai custar o mesmo ingresso do valor de um sócio. Cara, infelizmente, o sócio tem benefícios. É natural que isso aconteça. Não tem boa vontade. É natural que isso aconteça. Não tem boa vontade. Se quiser, tem como discutir sim. Qual o benefício que eu, Thiago, teria de ser sócio de Cruzeiro ou Atlético se outras pessoas que não são sócias, elas também terão o ingresso pelo mesmo valor? Prioridade na compra, então, desde que você vá em jogos menores. Os clubes fazem isso em função desse cara que é sócio. Sabe o que você está dizendo para mim? Quem tem condição, ok. Quem não tem, infelizmente, fica de fora. Para mim, o que você está dizendo é isso. Não é isso, mas para mim, o que você está dizendo é isso. Mas esse é o problema, sabe? Porque quando a gente diz assim, ó, infelizmente a realidade é essa. Então, não é, cara. Dá para discutir. A realidade do racismo na Espanha é essa. Infelizmente. É crime. É que é o seguinte, nós estamos falando de um esporte popular. São duas coisas bem diferentes. Não. Estou dizendo que de usar esse negócio que infelizmente é assim, toma aí, entuba e fica por isso mesmo. É porque é o seguinte, nós estamos falando de um esporte popular. Nós não estamos falando do Atlético Ocean Race. Sabe, na praia de Ubatuba. Não estamos falando disso, cara. Nós estamos falando de um esporte popular. Eu acho que dá para buscar uma alternativa. Exato. De operar com ingressos mais baratos. Não, mas de todo jeito vai ter lotação. Aí vamos ao encontro disso que o Valu falou. Se tem quem paga, para que levar pobre? Só para fazer uma justiça no Cruzeiro, pelo menos, se vocês tiverem informação com relação ao programa de sócio do Atlético, no Cruzeiro, pelo menos, existe o programa Sócio Time do Povo, que paga 21 no mês e o ingresso sai a R$10 e dá algo próximo aí de 10% de uma carga. Então, só refazer com esse parêntese com relação ao Cruzeiro. Não sei amarelo e laranja. O Atlético tem um sócio que, agora eu não vou saber o nome de sócio, mas tem um sócio mais barato, que vai te dar 75% de desconto na compra do ingresso. Sim. Cara, isso vai fazer com que o ingresso caia para R$33. Mas nós estamos considerando isso, Thiago. Nós estamos considerando isso. Mas Mas você só quer o sócio no estádio? O que eu queria considerar, HG... É natural que isso aconteça. Em qualquer lugar do mundo, quase... Tudo bem. Em qualquer lugar do mundo, são sócios que frequentam o estádio. Tudo bem, mas aí quando o bicho pega... Eu já contei isso aqui. Quando o bicho pega, você entra numa crise...
você precisa vencer Você X perde jogos, sócios. X, Aqui os ter caras não X são vitórias sócios por em amor, tantos eles são sócios jogos. pelos Aí resultados. você vai, sabe o que você faz? O Cruzeiro fez isso ano passado. Quando o couro comeu, quando a água bateu no nariz, aí o Cruzeiro baixou o preço de ingresso, fez um Mas aí é pacote para levar o Aí é povão uma para o discussão estádio. totalmente diferente. Aqui não se é sócio pelo amor ao clube. O cara é sócio pelo resultado. Não, é sim. não, Não, totalidade não. Aqui o cara Totalidade é sócio pelo não. resultado. Não. Ele é A sócio por totalidade não. conveniência. Boa parte, tudo bem, mas Mas não é todo parte. mundo Nós não. estamos falando de um sócio Não. do Cruzeiro que caiu de 70 mil para 44. Mas tem 44 ainda, irmão. Cara, quase metade do Tudo sócio bem, mas então você tem metade que vai pelo Peraí, amor. Peraí, Hélio. Você está querendo agora... Você agora aqui os caras são sócios. É sommelier com de resultado. amor? Aqui os caras são É sommelier sócios de com sentimento? resultado. Mas essa é a realidade. A fase do Cruzeiro estava ótima em Isso não é 2022. só... Não, mas isso não é só no Cruzeiro. Isso é no Cruzeiro, é no Atlético, é no São Paulo, é no Corinthians, é no Flamengo. Os caras preocupam-se com o resultado. Eles não se preocupam com a questão do eu amo o Flamengo, eu tenho que ajudar o Flamengo. Então, é natural que o sócio seja aquele cara que vai frequentar muito mais vezes o estádio. E em jogo como esse, é ele que vai frequentar, não tem jeito. E eu falo assim, o Cruzeiro e o Atlético, eles têm que fazer, concordo 100% com o que o Valo falou, tem que fazer programas sociais, trazer o povão para o estádio, mas talvez não seja num Cruzeiro e Atlético numa final de campeonato, onde a demanda é maior e a capacidade de faturamento é maior. Por que não fazer isso ao longo do Campeonato Mineiro, que você tem uma taxa de ocupação menor no estádio e você libere espaço para fazer esse... E eu acho que falta isso. Ô, Fusca, realmente tem que ser calendário feito. do futebol brasileiro, mais de 60 jogos, Pois né? não é no Cruzeiro e Atlético na final que você vai fazer dá isso. para destinar Não outros é isso, momentos. entendeu? Dá. Agora, eu não vejo uma indignação tão grande quando as pessoas pagam R$500 para ver um show do Caetano e da Bethânia. Eu não vejo uma indignação. Mas quando você acontece fala, uma vez por outra. Cara, mas Então, você não precisa... futebol tem todo Mas aí, ele se tá certo. você acabou de dizer que o Cruzeiro tem 9 milhões de torcedores, não dá para colocar 9 milhões de torcedores todos os jogos no estádio. Você vai optar por um, não vai no outro. Vai optar por um, não vai no outro. É assim que funciona. A gente não tem capacidade para colocar toda a torcida por preço qualquer, mesmo que seja R$1 o ingresso, dentro de um estádio para ver um jogo. Essa norma de elitização do futebol, ela foi meio que normalizando entre as pessoas. E essa discussão aqui prova isso. Que todos nós aqui passamos por essas dificuldades para pegar e conseguir ir ao estádio. Mas hoje a gente pega e vê discursos de, por exemplo, o Thiago, que teve dificuldade para pegar e ir para o estádio quando era menor, ele ter normalizado essa questão. Não é normalizado. Ele vamos está dizendo que é caro. Vamos pensar, não, mas ele pega e fala assim, que a pessoa venha a ser sócia. Aí você pegou e foi lá para a nossa realidade. Lá no Pombal, lá no Niterói, quantas pessoas que têm essa possibilidade de fazer um cadastro e se tornar sócio torcedor? Eu tenho na minha lista de amigos pessoas que não têm nem essa afinidade e habilidade de pegar e entrar num celular para pegar e se cadastrar para se tornar sócio de um clube. Mas ela frequentaria o estádio? Era companheiro, não, era companheiro Mas de estádio. Esse cara meus hoje companheiros é caro de estádio. vir para Belo Horizonte, é caro parar o carro em qualquer estádio. É caro estacionamento parar perto Atlético é do R$100, estádio. Thiago. Não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. R$100 de estacionamento. É um absurdo. No Mineirão é 50, né? 40. Qualquer jogo, 40, em qualquer jogo. Qualquer jogo. Escandaloso. Mas assim, escandaloso. é caro vir de ônibus, é caro vir de carro, é caro de qualquer jeito. É preço. É caro por causa da gasolina, é caro por causa de tudo, cara. É preço de estacionamento de aeroporto, irmão. Não, nem Os caras estão vendendo estacionamento de aeroporto. Não. O que você, de repente, alguma coisa que você vai comer no estádio ali e tal, isso? é tudo preço de aeroporto. Não se justifica. O estacionamento, Não se justifica. O estacionamento da Arena MRV ele é mais caro do que do aeroporto. Mais caro até. Se você ficar no aeroporto numa diária de 7 dias, eu tive a experiência de ficar agora 19 dias de diária no aeroporto, dá menos de R$300, cara. Dá 250 dentro do aeroporto, Escandaloso. coberto. É. Nós estamos falando de Escandaloso. uma diária de aeroporto que é mas, bem mais barato. mas você está vendo como dói? Você está vendo como dói É. quando a gente fala de estacionamento? Porque quem vai de carro para o estádio tem uma condição melhor. Então o cara que vai para o estacionamento fica pistola porque custa 100, O time perde. mas aí o cara vai... O cara que tem dinheiro está reclamando que o estacionamento é 100.
mas acha que quem entende que o ingresso está caro não tem direito de reclamar. Exatamente. Não, todo mundo tem direito, tá caro, é óbvio. Eu também acho que... Eu tô com o Fuscaldi nessa. Mas eu vocês estão concordo normalizando. 100% com o Fuscaldi. Mas vocês estão normalizando. Não é normalizando. Vocês Mas eu tô corrigindo uma situação. Nós tínhamos... Quando você Veja foi bem. no show do Milton Nascimento, você não tava aqui, 300 Ah, não, mas no conto Milton de ingresso. Nascimento eu dou Era o meu último, rim pra assistir. Thiago. Era o último. Era Então aquele é a grande- final. Mas é a você- final. você É o concorda último. que Tem todo ano, Aqui, irmão. Aqui, vai ter dois Nem deveria ter, depois. inclusive. Ô, Thiago, Nem deveria ter, inclusive. vai ter um na terceira rodada do Mas na Campeonato final, Brasileiro. mas não vale- terceira, não vale né? taça. Terceira Mas não rodada vale do Campeonato taça. Mineirão aumentou também, tá? Só pra te informar. Vocês De estão 40 foi pra normalizando. R$60. Com o estacionamento Eu vou ligar pro também. Thiago. É. Eu vou reclamar. Você está Cara. dizendo que só tem fã do Milton Nascimento na condição financeira de vocês. Tá cheio de fã do Milton Nascimento que não tem a menor condição de ir a um show. Exatamente. Sim, sim. Que Sim, aula- mas- que aula mas que o aqui, Fuscaldi tá tudo dando bem, aí. mas aí tem quarta e domingo, tem show do Milton Gente, Nascimento. mas você não pra ele ir, precisa ir ao Toda jogo quarta e todos todo os jogos. domingo, Toda né? quarta e domingo tem É, jogo. eu tem adoro show do ir ao Milton ci- Nascimento. se o cara- Mas nem se o Não. Milton Nascimento tivesse com a saúde, assim, Se um cara adora ir ao 30 cinema, anos menos com a Ô, saúde. se um em cara dia. adora ir ao cinema, cinema tem todos os dias. Não vou todos os dias ao cinema. Não vou, Ô, Fuso, porque fica caríssimo, é um Atlético absurdo. e Tombense tinha ingresso de 180 Gente, reais. aí que tá. Também acho que falta um trabalho social nesse jogo, nesse tipo de jogo. Não é para fazer essa graça, não é graça, fazer esse tipo de coisa na grande decisão do Campeonato Mineiro. Faz ao longo do Campeonato Brasileiro. Vou que levantar não aqui e dar faz um beijo também. no Você Fuscaldi. tem, você que não tem faz, 30% bem impopular, hein? É impopular, claro que impopular. Mas a gente tem que ter coragem, inclusive, para falar coisas que são impopulares. Dá para você passar o ano fazendo um trabalho social bem feito ao longo do campeonato. Que não acontece. Você não tem um acontece. nível de ociosidade no estádio absurdo. Por que não colocar as pessoas lá de graça? Porque é o seguinte, aquela conta burra, mas que se aplica, é um argumento bom demais. Porque, por exemplo, você vai lá e cobra um ingresso mais barato. O seu estacionamento já é caro. Seguramente você vai levar o cara ao estádio com o ingresso mais barato. O estádio vai ter uma capacidade maior. Eu estou falando em outros jogos e não só na final, tá? Um Atlético e Tombense, como o Elton disse ali. Aí você vai... Se o ingresso for barato, o povo vai ao estádio. Então, se você cobra R$1, mas tem 10 pessoas lá, são 10 carros no estacionamento, pode acontecer, né? Mais carros no estacionamento, mais giro Mais consumo, nos bares, mais consumo, mais giro nos bares, né? Vão vender mais produtos porque tem mais gente no estádio. Não. Fora não o é isso que valor eles querem. subjetivo, Aí, né? joga o preço do ingresso lá em cima, joga o preço do estacionamento lá em cima e normaliza dizendo que é assim. Quem quiser que pague, quem não quiser que se lasque. Né? Eu me lembro bem de uma frase, eu acho que do Alexandre Calil recentemente, logo na saída dele, pouco tempo antes, que ele disse: futebol não é mais para... como é que ele falou? Futebol é para rico no Brasil, um negócio assim, meio que dando uma normalizada nessa... Eu acho que foi isso que ele disse, se não for, me perdoe, mas foi algo nesse sentido. Cara, nós não podemos achar que num esporte de um país de terceiro mundo, num esporte popular como é o futebol, que é uma final de campeonato estadual que acontece todo ano e raramente não tem Atlético e Cruzeiro na final, que você possa colocar no lombo do torcedor essa conta. Paga aí, trouxa, entendeu? E você que pode pagar, também dizer, não, eu posso pagar que se lasque, quem não pode ser assim. Isso aí Pode tá ser cheio. assim. Isso aí tá cheio. Tá. Eu mesmo lido lotado. com Você gente vê que toda fala, hora. não, quem pode, quem não pode, bate palma. Para com esse mimimi, essa Não, É isso aí. Eu conheço é isso aí. gente que vai ao campo hoje para ver jogo e acha ótimo, porque não tem muita gente pobre perto. O cheiro, Não tem né? preto e não tem pobre dentro do estádio. mas São os filhos daquele personagem do Chicanísio, né? Pessoas que têm horror a pobre. eu odeio pobre. Lembra do Caco Miguel Antibes, irmão? Falabella fazendo Caco Não, Caco Antibes. Antibes. Como é que chamava aquele negócio? Sai de baixo. Era bom demais. Tem horror a pobre. É isso aí. E quando ele o cara come. chega... E quando Ele o cara... por favor. Eu tinha. Quando o cara chega num ambiente assim, aí chega grandão, né? Grandão, o cara olha e fala assim, puta, que porra, só tem gente feia aqui. O cara não olha no espelho, o cara é uma desgraça de feio, mas só tem gente feia aqui. Hein? Terrível. Que mais Só farofeiro, é o termo usado. Só farofeiro. Só farofa. Eu gosto do rock and roll que bom farofa. ser da Gosta? turma Eu da gosto. farofa. Rock and roll viu? farofa? Gosto demais. Hein?